Eu tenho que admitir que toda vez quando eu sento aqui, tem essa luz do sol batendo no meu rosto, esse horário bate luz do sol, de tarde pega um sol, mas não tão quente assim. E eu vejo essa imagem, eu fico muito feliz. É totalmente diferente. Se você tá me acompanhando desde o mês passado, né? Tem só um mês que eu tô aqui de volta. É muito diferente. E aí hoje eu quero falar sobre, né, todo o tema de quarta-feira, que é jovens líderes. Eu quero falar sobre investimento, porque assim, quando você é líder, você tem que entender que existem certas renúncias. Para você continuar tendo o sucesso que você quer ter, aquele sucesso que você almeja, alcançar coisas que com certeza você é capaz, você precisa de investimento. A gente não nasce sabendo sobre as coisas. Então acho que é um assunto interessante para trazer. Às vezes, pelo fato de ser jovem, a gente ainda fica com medo de certos investimentos. É muito ousado eu pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil numa mentoria. É muito ousado, cara, eu ser líder, sabe? Eu ter uma equipe e ter uma responsabilidade de todo dia pagar as pessoas com um salário certinho, de pagar FGTS, de ter tudo estruturado na minha empresa. É incrível ter um contador para você, ter que procurar uma equipe jurídica, cuidar do marketing da empresa. É tanta coisa que, falando assim, bem sincera, de jovem para não sei a idade que você tem, não sei se você se considera jovem, se você não considera jovem, mas com certeza se você empreendeu muito cedo, você vai me entender. É muito louco, sabe? É uma coisa assim absurdamente, nem tenho palavras para descrever. Porque um dia, igual uma amiga minha postou, né? Um dia você é a filhinha do papai, no outro você tá casada, ele tá te levando pro altar. Mas no meu caso é um dia você é a filhinha do papai pedindo dinheiro pra ele, no outro você tem o dinheiro. No outro você tem uma empresa que tá dando certo e você tá simplesmente investindo muito na sua empresa. Vamos falar de investimento assim no geral. Eu sempre fui fora do padrão. Isso é uma coisa que me trouxe várias marcas. Acho que as pessoas têm marcas até por ser padrão, por não ser padrão. Acho que a gente tá sujeito a ter marcas na vida. Não tem como não se ter uma marca. É uma coisa assim surreal. Nossa, tô me achando muito bonita. Mas deixa eu me controlar. Independente do que acontece na nossa vida, a gente leva marcas. Sejam elas positivas, negativas, acho que depende tudo do ponto de vista que você tá vendo. Mas eu sempre fui uma pessoa diferente de todos os meus amigos. E isso virou um bullying, tá? Mas desde pequeno sempre empreendi. Eu comecei a empreender, eu tinha nem 10 anos. O meu primeiro empreendimento foi por um sonho que eu resolvi, realizei ele ano passado. Que era conhecer São Paulo, eu tinha muito esse sonho. Era grande, batia aqui dentro. E aí ia ter uma viagem na escola pra conhecer São Paulo. E custava R$800 na época. E a minha mãe não, tipo assim, ela tinha condições de me dar, mas ela nunca me deu de mão beijada, nada. Falou que se eu quisesse eu ia atrás do dinheiro pra eu conseguir. Na verdade, eu acho que, eu tinha uns 13 anos na época. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a vender trufa. Ela comprou as primeiras coisas da trufa, me ensinou a fazer a trufa e eu fui fazer. Fiz as primeiras, vendi, que foi as que eu fiz com ela, fui pra casa de uma amiga fazer. No caso aí, eu já aprendi o que era investir, porque eu tinha uns R$20 ali que deu daquela trufa, que ela não tinha me dado dinheiro, ela tinha me dado os materiais. Então, aqueles R$20 transformou 40. Eu peguei todos os R$40, comprei todos os kits pra fazer as novas trufas. E deu tudo errado, menina, que eu fui pra casa de uma amiga e a gente teve a brilhante ideia. Eu tenho 40, ela ia pedir 40 pra mãe dela, a gente ia juntar todo o dinheiro, a gente ia começar uma sociedade, um duplo investimento, os resultados iam ser perfeitos. Mas a gente molhou o chocolate, caiu água. E chocolate com água não dá certo. Principalmente garoto. Ele é ótimo, mas jogou água, não funciona. Então a gente perdeu R$80, não foi 40 só. E aí eu cheguei chorando em casa, porque eu tava super triste. Tipo, deu tudo errado. Minha mãe foi lá e comprou de novo os materiais. A gente fez, e assim, trufa é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Depois disso eu já vendi trufa, deu super certo, mas eu odeio. E aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Então eu comecei a investir em outra coisa. Eu comprava Trento, não sei se você conhece, mas é um chocolate em barrinha.
comprava em uma loja, na época existia a loja de R$1,99, comprava no R$1,99 a caixa. Lá saía, assim, um custo pra mim de R$1, então vendia 2. E eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam, é R$2, mas bem ali naquele moço, que era exatamente o dia que eu comprei, é R$1. Eu falei, tudo bem, se você quiser, é só você ir lá e comprar, mas eu tô trazendo até a sua porta, eu tenho certeza que vai valer a pena. E aí o pessoal comprou, vende trufa, foi na época da Copa do Mundo. Eu simplesmente fiz rifa de uma bola, era até a bola bazuca, eu lembro quem ganhou foi minha avó. Eu vendi cupcake, pensa num cupcake feio. Pelo menos era bonito, mas assim, não era apresentável, tá? Eu não comprava, compraram por pena, por dó mesmo. E aí, quando eu vi, eu tinha uns R$800, cancelaram a viagem. E aí foi a primeira vez que eu comprei um celular, eu comprei um Motorola. Nossa, ó, séculos, foi na época que assim, tinha surgido o touchscreen, Wi-Fi, enfim. Assim, acho que o Wi-Fi tem muito tempo, né? Mas era a época que eu aprendi. E aí, beleza, né? Tudo que eu fui querendo na minha vida, eu tinha que fazer isso. Eu lembro que eu ganhei um celular de aniversário da minha tia, de 18 anos, e na festa eu fui mostrar pra minha mãe. Na hora que ela foi abrir, né, o meu presente, o celular ficou grudado na capa e ele caiu e saiu arrastando. Eu queria muito um iPhone, eu tinha ganhado um Samsung, mas eu tava feliz porque eu tinha um celular, que até o atual momento eu usava o da minha mãe, e esse antigo meu Motorola, que ele funcionou e foi rodando aí pelos meus irmãos até. Mas o celular quebrou no dia, ele ficou todo trincado e depois disso ele levou 1, 2 quedas, parou de funcionar. Mas minha madrinha sempre guardou um dinheiro em uma conta poupança pra mim, que foi utilizado, eu diria que 99,9% no meu aniversário, e sobrou R$600. E aí eu tinha a opção de pegar e pagar o conserto do celular, que era R$600, mas eu fiz o quê? Eu investi. Empreendedorismo sempre teve dentro da minha família, meu pai e minha mãe empreendem, então é uma coisa que pra mim é muito nato, eu nunca quis passar em nenhum concurso, o que é muito estranho morando sim em Brasília, eu nunca quis entrar na UNB também, o que é muito estranho morando em Brasília. Na verdade, eu nunca me vi fazendo faculdade, sabe? Eu já comecei, tranquei, tenho muita vontade de voltar, mas eu realmente gostei. Enfim, depois eu falo sobre esse assunto. E aí, o que eu fiz? Eu tinha uns R$600, dava pra pagar o conserto do celular, era exatamente R$600. Mas eu ia continuar com Samsung, que eu não queria, e só com Samsung. E isso nunca me encheu os olhos, então foi outro investimento que eu fiz pra se tornar a Daiane que eu sou hoje, pra ter o que eu tenho também. E aí tem uma pessoa na minha cidade, o nome dele é Moacir, ele é muito cabuloso nas maquiagens. Minha mãe tinha um salão, né, na época, ainda tem até hoje, e ela já atendia, ela já tinha me ensinado algumas coisas de maquiagem, eu fui e fiz o curso com o Moa. Ele é referência pra todo mundo, assim, de maquiagem, maquia pessoas muito grandes, tipo Duda Beat, né, quem sou eu? E aí eu fui, fiz o curso com ele e comecei a atender, então eu aprendi também, se eu gravasse conteúdo tipo igual eu tô gravando, eu conseguia cliente, porque eu mostrava que eu sabia sobre maquiagem, não era só uma menina que, na época eu tinha 15 anos já, não era só uma menina de 15 anos que tava, sei lá, né, sendo meio maluca. Na verdade, não, eu realmente tava fazendo meu dinheiro, sabia? Então eu fazia vídeo, foi na época que eu iniciei meu canal no YouTube. Aí ensinei a fazer smoke, ensinei a fazer tudo daquela época, pegava amigas minhas, combinava com elas no horário que não tava na escola, maquiava elas, postava no meu Instagram, fazia desconto para as minhas amigas. E aí minha mãe começou a me passar algumas clientes da cartela dela, mas era uma coisa que eu odiava, era maquiagem. Odiava com todo o meu coração, porque eu não sabia ler o meu cliente. Então, tipo assim, a senhorinha chegava lá e falava, eu quero preto. E ela saía falando, tava preto demais, e eu tinha que tirar e refazer a maquiagem. Então, todo dia eu chorava no fim da noite. Mas enfim, né, veio a pandemia, meio que eu fui forçada a sair da maquiagem, mas o fato de eu estar sempre postando ali as maquiagens, eu acabei criando uma rotina de postar meu dia a dia e virei blogueira na minha cidade. Fechei na minha cidade de parceria com o Boticário e algumas outras marcas grandes, assim, e cheguei a fechar uma publicidade com a Omo. Então, assim, foi crescendo um número absurdo. Eu cheguei nos meus 10 mil seguidores, que na época era conseguir colocar um link na bio, era extremamente incrível. Ia no mercado, as pessoas me reconheciam. Até hoje isso acontece, não com tanta frequência mais, porque eu tô usando outro Instagram, não divulguei pra todo mundo. Mas assim, se tornou uma coisa de eu estar jogando bola e as meninas irem jogar bola, porque meu pai sempre teve um time, porque eu tava lá e falava, você é a Daiane do Instagram, e eu nem sabia como reagir, enfim. A fama chegou e eu não tinha essa pretensão. E aí, né, com a pandemia, eu já fazia algumas postagens nas redes sociais, comecei a cuidar do Instagram da minha mãe, me vi dentro de ser social media.
E aí eu comecei a fazer dinheiro, cobrar barato das pessoas, fazer tudo o que precisava ser feito para dar certo. E aí todo o dinheiro que eu ganhava das minhas clientes, eu ia investindo. Eu ia comprando curso, eu ia fazendo alguma especialização, eu ia fazendo consultoria, eu cheguei a fazer consultoria com blogueira, né? Mentoria com blogueira, para entender o mundo de blogueira, porque também era uma coisa que eu queria muito, absurdamente. E eu fui tentando de tudo, menina. E aí o meu primeiro investimento que eu posso falar assim, cara, foi um investimento assim grande, foi gigantesco, foi o meu MacBook. É sério, esse foi o meu primeiro investimento de valor assim alto, porque na época ele custou uns 10, 12, não lembro. E foi uma loucura. Todos os meus primos, todos os meus amigos estavam ganhando carro do pai ou juntando dinheiro, comprando carro, dando carta de crédito. E eu peguei o valor que as pessoas estavam investindo no carro e investi no Mac. Assim, eu já tinha um computador, pensei um computador ruim. Ele era uma linha da Dell, que só tinha reclamação no Reclame Aqui. Minha mãe tinha me dado ele alguns anos atrás, quando ela viu que tava dando certo o marketing, mas eu não tinha dinheiro. E ele foi caro pra caceta, mas ele era horrível. Ele travava, ele não funcionava, não rodava os programas. E aí eu fui vender ele e saí com o Mac. Foi a maior loucura que eu fiz na minha vida. Foi o maior investimento também, assim, na verdade eu fiz outras loucuras bem mais doidas que essas, né? Mas foi um dos maiores investimentos, assim, que realmente me mostrou, cara, investir te leva pra outro patamar. As pessoas começaram a me ver com outra visão, eu comecei a me ver com outra visão, porque até o momento parecia que eu tava brincando, e aí do nada eu falei, cara, eu tô jogando jogo de gente grande. Eu parei pra olhar, olha a Daiane do passado, quantos anos ela desejou ter um Mac. E na época que eu comprei meu MacBook, eu já tinha meu iPhone, já tinha comprado um iPhone, eu tava com 8, eu tinha comprado um iPad, que sempre foi o meu sonho de consumo, assim, da vida inteira. Meu computador não tava dando, e um iPad era mais barato que um MacBook, então eu comprei um iPad que não teve muita utilidade. Mas aí quando eu vi, eu tava realizando um sonho da garotinha de sempre, sabe? Eu tinha uma amiga que ela tem um pai muito bom, que tinha celular da Apple, fone da Apple, computador da Apple, iPad, e eu sempre desejava aquilo, não com inveja, mas sim com eu posso alcançar. Mas pra mim, o posso alcançar nunca seria realidade. E quando se tornou, foi incrível. E aí eu continuei trabalhando até que ano passado a minha vida deu uma reviravolta. E eu diria que 2023, né, e 2024 também tá sendo um ano de muito investimento, igual eu era no início. Como eu mudei mais ou menos assim o ramo da minha empresa, eu adicionei outros serviços além do que só social media, eu preciso estudar mais sobre a área, né? Principalmente porque eu entrei em uma área que eu não sou a profissional dela. Eu trabalho com clínicas odontológicas, mas eu não sou dentista. Então, no início, eu não tinha dinheiro muito para investimento. Então, o que eu fiz? Investi no curso da Duda Vieira, comprei a Comu, já foi um divisor de águas, eu consegui fazer várias conexões, eu consegui ver pessoas que literalmente tinham o mesmo sonho que eu, que não se encaixavam nos mesmos padrões que eu, dando certo. Eu falei, cara, é isso que eu quero. E isso foi um grande gás. Então, ano passado eu fiz vários investimentos, contratei pessoas, eu saí de uma empresa para uma empresa absurdamente, comprei mentorias. Então, tipo assim, toda vez quando eu sento pra conversar, principalmente com pessoas da minha idade, elas falam que eu sou muito louca, porque eu invisto em mentoria real. Tipo, tá bom, é 10 mil reais, eu não tenho 10 mil reais, talvez, mas eu vou ter durante o processo. Então, vamos lá, eu vou comprar. Já teve casos de pagar à vista, então, tipo assim, entrou exatamente esse dinheiro e eu sei que eu preciso disso, vai todo esse dinheiro pra lá. Então, assim, quando você é dono de empresa, investir é inevitável. Se você quer crescer, precisa de investimento. O que é a minha opinião sobre investimento? Eu vou falar até sobre o Mac, mas a gente pode falar sobre qualquer serviço que você atende na sua loja. Eu gastava 3, 4 horas para fazer arte. E não era porque, tá, tudo bem que hoje eu não posso comparar quem eu era naquela época com quem eu sou agora, eu evolui bastante. Mas o meu computador, ele não ajudava. O tempo que ele travava, o estresse que ele me dava, atrapalhava muito o meu tempo. Eu consigo fazer isso em 30 minutos ou menos. Claro que eu evolui também como pessoa, mas a partir do momento que eu troquei só o meu equipamento de trabalho,
eu tive um resultado muito grande. E a mesma coisa com mentoria. Então, eu preciso implementar processos dentro da minha empresa. Eu sei que os meus processos estavam com algumas falhas. E para isso, eu teria que estudar sobre processos. A gente ia demorar em alguns meses para realmente ser colocado em prática. Eu diria que até um ano. Contratei uma mentoria de processo, tudo foi aplicado em 3 meses. Eu consegui fazer com que toda a minha equipe fosse válida. Tipo assim, a equipe que eu tenho atendesse o dobro de clínicas que eu estava atendendo. Eu consegui ver pontos que a gente estava fazendo que não tinha necessidade, que ia ser tudo substituído por uma planilha. E eu estava gastando horas sem necessidade. E se eu não investisse nela, eu teria que investir em mim para aprender aquilo e fazer aquilo. Então, tem certas coisas que para mim vale sim o investimento. A primeira mentoria que eu contratei foi porque eu queria lançar infoprodutos. Ainda não lancei 100%, eu tenho um que ele tá engatilhado, mas não tá 100% pronto. Mas a minha intenção era exatamente essa. Só que eu tive algo muito maior, desenvolvi a minha empresa. E se eu tivesse tentado sozinha, o que eu fiz com ela em 3 meses, eu não fiz em 1 ano. Então, sim, investimentos têm uns pontos extremamente bons, principalmente quando você escolhe profissionais qualificados. Outra é só você olhar meus vídeos antigos do Instagram, do YouTube, minha imagem visual. Eu tive uma aula da consultoria com a moça que a gente contratou para cuidar da imagem pessoal, do branding, enfim, da imagem inteira da empresa, palavras, frases, formas. Uma aula. A gente ainda não entrou 100% nem na imagem, que é a próxima, dia 21, mas eu já vi resultado. Ela me explicou alguns pontos, eu dei uma leve pesquisada para não atrapalhar o serviço dela, mas que eu já não tava me sentindo representada. Cara, muda tudo. Mudou a percepção que alguns clientes tiveram, então pessoas que tinham entrado em contato ainda não tinham fechado, entraram em contato de novo para poder fechar. Mudou como eu me vejo. Eu tô me vendo linda. E antes eu não gostava da imagem que eu via. Mudou tudo. Simplesmente não faz sentido. E falando assim sobre investimento pra gente fechar, tem coisas que você quer que caiba, que não tem pra que continuar cabendo dentro da sua empresa. Então, por exemplo, Daiane, 10 mil reais em um notebook. Fala sério, eu posso me virar com qualquer um outro. Só que o seu pé não tá mais cabendo dentro daquele sapato. Todo dia de manhã você enfia o pé dentro dele, esculacha seus dedos, sua sanidade, suas pernas, seu joelho, sua humilhação, enfia dentro do sapato e vai, sem meia, porque a meia nem cabe. Então, às vezes, você precisava comprar um sapato maior, onde coubesse meia, onde talvez coubesse até outro pé, onde você evoluísse. Porque dentro daquele sapato você ainda vai ter uma oportunidade de crescer. Entende? Eu tô falando sobre sapato, mas é exatamente sobre limitações. Você tá se limitando. E é com o pensamento de não investir. Eu não vou investir numa mentoria porque é muito dinheiro eu colocar 10 mil reais. Tá? E quanto esses 10 mil reais pode me render? Cara, eu investi 10 mil, ganhei 50. E aí, será que eu tô me limitando? Eu não tenho dinheiro agora. E é por isso que você se contrata uma mentoria. Porque você não tem agora, mas vai ter no final. Então, durante o processo, você tem que fazer dar certo. Se eu tivesse pensado que eu não tenho dinheiro, eu não teria comprado. Porque, sendo sincera, eu dei o meu de entrada e passei o resto. E eu nunca precisei de ajuda pra pagar nenhuma parcela. E a gente tava em pandemia e eu não tava trabalhando igual eu trabalho agora. A mentoria é a mesma coisa. Eu tinha um dinheiro, mas se eu tirasse, eu ia ficar sem reserva financeira. Eu tinha acabado de me mudar novamente pra Brasília, foi um custo muito alto, muito doido mudar, sabe? Tem custos muito altos para se fazer isso, principalmente porque eu já tinha viajado, eu não tava planejando mudar e foi algo supetão, eu usei toda a minha reserva financeira. Tinha como sim eu pagar a mentoria, toda à vista. Eu peguei o cartão e dividi. E eu não tenho o cartão, não foi no meu nome. Então, assim, tem certas coisas que você tem que colocar como prioridade a sua empresa, depois você. E tem certas coisas que não. Eu super concordo com o JJ, né? Saúde, família e trabalho. E pra mim ainda fé vem antes. Não inverte a ordem. Só que eu tô com a minha saúde muito boa todos os dias, né? Essa semana não, mas geralmente todos os dias eu vou treinar. Essa semana tô naqueles períodos que pra mim é bem puxado, não dá pra se esforçar tanto.
Mas enfim, minha saúde tá boa. A minha saúde é a prioridade, ela não tá boa, ela não tá 100% cuidada. Se eu precisar, não tenho dinheiro pra cuidar dela, então é a hora do meu trabalho. E pra eu querer que o meu trabalho cresça, eu preciso investir nele. Então, assim, eu tenho uma visão de investimento seguinte. O que isso vai me dar? Quais são os frutos que eu vou colher? Porque se eu continuar plantando exatamente o que eu tô plantando agora, por exemplo, ó, eu só tenho conhecimento de como se faz essa caneta. Se eu continuar só fazendo essa caneta, eu só vou vender essa caneta. Porque eu não tenho nenhuma outra coisa, eu não tenho conhecimento de fazer nenhuma outra coisa. No máximo é desmembrar ela aqui e vender uma de cada cor. Mas aí eu tenho conhecimento de fazer um marca-texto. E aí eu não vou vender só a caneta, eu vou vender a caneta e o marca-texto. Então, pra mim, investimento é a mesma coisa. Se eu tenho só um conhecimento e eu tô fazendo a mesma coisa todos os dias sem mudar nada, eu vou vender o que eu tenho. Meu resultado vai ser sempre os mesmos. Investir, aí eu vou vender o que eu tenho e o investimento. Porque eu não vou ser mais a mesma pessoa. Sabe a Daiane que antes vendia trufa, que dava errado, que molhava, que estragava? Um dia ela vendeu ovo de Páscoa. E aí, a trufa, eu desisti. Eu não consegui. Se eu fiz R$ 40, foi muito. Eu vendi ovo de Páscoa e por dia eu ganhava R$ 1.000. Cada ano era mais ainda. Então, assim, se eu não tivesse passado pela experiência e investido, porque eu assisti 50 milhões de curso, eu não digo que investimento é só colocar dinheiro, mas investimento de conhecimento, de assistir até coisas gratuitas, porque quando eu fiz ovo de Páscoa, eu assisti 50 milhões de vídeos da Pri Confeiteira ensinando. Então, se eu não tivesse investido, eu não teria resultados diferentes. Então, se você quer resultados diferentes, vai atrás dos seus resultados diferentes. Você não vai ter resultados diferentes enquanto você estiver tendo as mesmas ações. As suas ações são fruto dos seus resultados. E não tem como ter resultados diferentes se você não tem ação diferente. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Conteúdo da semana que vem, não sei qual vai ser, mas a gente se vê semana que vem.